Então, fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo aí, nos apoie deixando seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder o vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte aí, né? No jogo aberto, com debate, dessa vez aí com a entrevista de Hugo, né? E ele fala aí um pouco da sua trajetória do Flamengo para o Corinthians, né? Uma pergunta aí de Nilson, vamos ver o que ele falou e desabafa tudo aí. Então, sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. Dedê, o homem chegou chegando aqui, hein? Não deu margem pra nada. Nossa, se ele soubesse o quanto eu tô feliz com ele, nossa, tô felizão. Nossa, que prazer, Hugo. Nossa, Hugo, que prazer, Hugo, falar com você. Hugo, bom, coisa rápida, tem muita gente pra fazer pergunta pra você. Primeiro, obrigado pela moral com o jogo aberto. Parabenizar pelo seu momento. O Hugo do Flamengo, quando surge, esquece. e o Hugo de Corinthians hoje, qual a diferença desse Hugo de Flamengo e desse Hugo de Flamengo, porque o de Corinthians? Porque hoje me parece um goleiro muito mais amadurecido com tudo que você já viveu essa carreira curta ainda, né? Que tem muito caminho pela frente ainda. Obrigado por estar dando moral pra gente aqui no Jogo Aberto. Primeiramente, eu agradeço o convite e estar falando com vocês. E a diferença toda é essa, é um amadurecimento muito grande e tudo que eu passei na minha carreira, por mais que seja uma carreira curta, né? Eu estreiei em 2020, a gente está em 2024, são 4 anos de profissional, mas esses 4 anos me fizeram criar uma casca muito grande, tudo que eu passei, eu precisei passar por tudo isso para que hoje eu pudesse demonstrar o nível de futebol que eu posso demonstrar o nível de qualidade que eu posso demonstrar dentro de campo. Então, quero agradecer ao Corinthians pela oportunidade que me deu de abrir as portas e pela confiança que depositou em mim desde o início, para que eu pudesse desempenhar o melhor do meu futebol. E o que mudou em mim foi a minha cabeça, né? A mentalidade, o amadurecimento. Hoje, por mais que eu seja menino ainda, eu tenho 25 anos, mas eu me vejo um homem mais preparado, mais cascudo, para encarar qualquer desafio que seja. E é claro que tudo que passou, em alguns momentos não foram coisas boas, outras coisas foram muito boas, mas foi tudo isso que me fez chegar até aqui, para que eu pudesse desempenhar o melhor futebol e para que eu pudesse atingir esse nível de maturidade, mesmo tão novo, né? E isso é importante para mim, tem sido importante para mim demais viver esse momento aqui dentro, tem sido importante para mim a cada partida, a cada momento de treino, porque o grupo me dá muita confiança, o grupo confia muito em mim, a comissão confia em mim, a diretoria confia em mim. Então, a gente que joga bola, a gente sabe que não tem nada melhor do que você trabalhar num ambiente que te favorece, que te dá confiança, que acredita em você. E além de toda a mudança que teve no Hugo na parte mental, comportamental, de trabalho, tem toda essa parte que favorece demais, que é todo o ambiente que eu vivo aqui no Corinthians hoje. Bacana, muito bom ouvir o seu depoimento. A gente quer fazer várias perguntas, continuar essa entrevista. Agora, só aquele recadinho, sabe, Hugo, importante, patrocinadores, todos nós temos. Última rodada amistoso, viu, Hugo? Parabéns pelo que você vem fazendo. Tem uma questão aí, parece que dia 30 de novembro é a data limite, né, Hugo, para que o Corinthians possa te adquirir. Como é que tá a tua cabeça nessa contagem regressiva, nesses dias finais? Porque você está envolvido no meio dos 2 maiores clubes do Brasil, né? O Flamengo entendeu que precisava te negociar e tal, mas o Corinthians quer muito você. Pergunta, tio. E aí, você vai ficar, Hugo? Hugo, para aí, antes do Hugo responder, deixa eu finalizar aqui. Não, isso é suspense. É a pergunta mais importante do dia. Calma, irmão. Deixa eu finalizar o YouTube e ele vai responder ao vivo para todo o Brasil. Hugo, segura o suspense. A gente gosta de uma coisinha assim. Verdade. Ó, pedi a pergunta. Vamos lá. Hugo. O Hugo está com a gente aqui. Dia 30 de novembro é o prazo limite para que o Corinthians possa adquirir o Hugo nesse contrato de empréstimo aí. Tem a questão das garantias lá que o Flamengo inicialmente não aceitou. Mas eu queria saber você, Hugo, como é que você está com tudo isso rolando? Teve uma semifinal no meio disso, declaração de lá a cá, você quer ficar, a gente sabe. Como é que está a tua cabeça em relação a isso? Eu deixo bem claro em todas as minhas declarações, sempre que eu tenho oportunidade de falar, que desde o dia que eu pisei aqui, eu me tornei um corintiano e é aqui que eu estou muito feliz, é aqui que eu quero permanecer. E eu acredito muito na palavra do presidente, acredito muito na palavra do Fabinho, porque foram esses 2 caras que me deram a oportunidade de estar aqui, foram esses 2 caras que acreditaram no meu trabalho
E eu sou grato ao Fabinho também, porque ele já me conhecia desde o Flamengo, quando trabalhamos juntos. E quando surge a oportunidade de uma negociação para vir para o Corinthians, e ele me faz uma pergunta, que talvez ninguém saiba disso, e aí ele me faz a seguinte pergunta, ele fala: Hugo, eu quero saber qual Hugo eu vou contratar. Se é o Hugo que vai me dar resultado em campo, que eu conheço, e eu conheço do potencial, ou se é o Hugo que pode me atrapalhar. E eu falei assim: você pode me contratar e você vai ver o resultado dentro de campo, porque eu sei o que eu estou plantando. E então eu tenho que agradecer muito a ele e ao presidente por terem confiado no meu trabalho. E, bom, espero que o resultado que está acontecendo dentro de campo possa se perpetuar e por muito tempo. E em relação às negociações, eu tenho certeza que eles vão fazer o melhor possível e não vão deixar eu ir embora. E o torcedor está esperando por isso também. Sgarbi. Hugo, eu vi uma entrevista sua espetacular falando sobre a volta por cima, enfim, e você chega no Corinthians num momento bem delicado do Corinthians, que o Cássio saiu, daí teve a questão do Carlos Miguel. Como foi esse processo de adaptação até você virar capitão do Corinthians num derby, por exemplo, essa semana? Parabéns. Obrigado. Cara, realmente foi uma situação onde o clube precisava e, bom, acho que foi um casamento perfeito. Era um clube que precisava de uma imagem ali no gol, de um cara para segurar toda essa bronca que vinha, né? E era a oportunidade da minha vida. Eu olho dessa forma, eu enxergo dessa forma. E então foi um casamento perfeito. E Flamengo, jogo de hoje no Independência, hein? Pelo Campeonato Brasileiro, no Horto. Ah, no Horto, não é no Mineirão? Ah, porque tem show do Bruninho. Tem show do Bruninho? Ih, Bruninho já parou Belo Horizonte. Bruninho é residente do Brasil. Tá tomando cerveja no boteco da esquina em Belo Horizonte, Tá morando Bruninho. no Brasil, Bruninho? Tem um engarrafamento no trânsito. Tá fazendo um escarcéu lá em Belo Horizonte. Manda eu. Existe um grande clube na cidade. Cruzeiro de tanta gente, de Raul Plasman, hoje com o grande, o gigante Cássio, William, João Marcelo, Vilhalba, Marlon, Lucas Romero, Wallace, Veron, Matheus Henrique, Matheus Pereira, jogador de bola, e Caio Jorge. Tá metendo gol, Caio Jorge. É o Cruzeiro para enfrentar o Flamengo, com muitos desfalques, o rubro-negro de tanta gente. O rubro-negro de Raul Plasman. Já que eu falei o Cruzeiro de Raul Plasman? Rubro-negro de Raul Plasman com Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas. Alain, Eric, Matheus Gonçalves, Alcaraz, Plata e Bruno Henrique. Nossa, o time é reserva praticamente, né? Reserveira. Praticamente todo, é porque alguns jogadores titulares não viajaram, mas se for esse time aí mesmo, né? Sempre pode ter uma surpresa, é um time completamente reserva do Flamengo. Né? Desde o goleiro, qual era que estava ali? Rossi. Era o Rossi, não era o Matheus Cunha. Só. Mas o Varela já é reserva, o Davi Luiz é reserva, o Fabrício Bruno é reserva, o Ayrton Lucas é reserva. Pulgar virou reserva. Alan mais ainda. Matheus Gonçalves também. O Plata foi titular contra o Galo no último domingo. Mas acho que numa situação muito específica de uma estratégia para aquele jogo. Não sei se será no próximo. Alcaraz é reserva, Bruno Henrique é reserva. Você faria diferente? Domingo tem Galão da Massa e Mengão, final da Copa do Brasil. Eugênio Leal. Tá pensando nisso, né? Tá fazendo, concentrando todos os seus esforços na busca por um título e deixando aí ao Deus dará o Campeonato Brasileiro, onde ele acaba de ser ultrapassado. Não é Deus dará. Quando você não coloca seus principais jogadores, é claro, não é um time ruim. Em outras rodadas depois, não é o último jogo do Brasileiro. Mas nesse momento, nessa rodada, ele descobre completamente. Porque ele pode fazer, e eu sou sempre a favor disso, né? Girar. Você não coloca todos os titulares, mas coloca alguns. Mantém uma estrutura básica do time. Não é o Flamengo fez isso semana passada contra o Inter. Não era o time todo titular do Flamengo, mas tinha uma estrutura ali de titulares. Não é o caso dessa escalação que a gente acaba de ver aí. É um time completamente modificado. Vamos ver como é que... Tem alguns que vão ficar no banco, né? Alguns não viajaram, ficaram no Rio de Janeiro. Não fique no muro, por favor. O senhor acabou de cornetar mureteiros. E o senhor também foi mureteiro. É uma estratégia certa ou errada? Não vem com aquela de esperar domingo, se o Flamengo for campeão, não. Acertou poupar contra o Cruzeiro. Abel. Se o Galo for campeão, virar, errou. Eu tô falando... Não deu atenção ao brasileiro e perdeu a Copa do Brasil. Quero ver quem tem coragem de falar antes, como eu. Tá certo o Flamengo.
E se perder, tá certo do mesmo jeito. O que é que eu tô e dizendo o senhor vai aqui? muretar ou vai falar? O que eu estou dizendo aqui, Abel? Você ouviu o que eu falei, Abel? Diga. Não, eu ouvi você falando assim, deixou ao Deus dará, tá cornetando. Sim. Eu estou contestando a atitude de, se for confirmada, poupar todos os titulares. Ok, então... Eu não concordo com ela. Se for campeão, você vai manter. Você quer que eu seja mais claro ainda? Eu acho. Acabei de falar. Eu acho que pelo menos devia mesclar alguns titulares com algumas reservas. Mas o time inteiro, embora não seja um time ruim, mas eu não concordo com isso. É isso, até porque Esse nesse caso nem viagem tem, né? É a mesma cidade. Se bem que vai e volta. Não, mas eles vão voltar. Eles voltam para o Rio, depois para voltar para Belo Horizonte. Eles vão jogar com o Cruzeiro, vão voltar para o Rio. E depois tem outro jogo com o Atlético. Depois vão viajar de novo para Belo Horizonte. Mas poderia ficar se quisesse. Não teria esse desgaste. E eu acho que o jogo da quarta-feira também é Belo Horizonte, né? Sim. O jogo do Campeonato Brasileiro, no meio da data FIFA, tem Atlético e Flamengo. Eu acho que também é Belo Horizonte, se não me engano. Não lembro. Dá uma checada na sua tabela. É jogo atrasado. É jogo atrasado. Não é bem jogo atrasado, né? O Flamengo tem o mesmo número de jogos. É jogo reprogramado. Dentro da rodada. Vê aí. Agora, os nomes são muito bons. Agora, no Rio. É Maracanã. É no Rio? Maracanã. Então não é mais uma viagem. Os nomes são muito bons, mas não é um time, né? É o chamado... Nunca se viram? Nunca se viram não, porque eles treinam. Mas não tem entrosamento. Não jogaram, não tem entrosamento. Eu acho que isso, a coisa vai perder para o Cruzeiro. E tem também o fator Bruno Henrique. Da questão que envolveu o Bruno Henrique. Ele deve jogar. Todo mundo está falando que ele vai jogar. De centroavante. Mas aí, como é que isso afetou o Bruno Henrique e o próprio time? Né? Mas a informação é que ele pediu para ir, para jogar também. Sim. Em princípio... Mesmo ele pedindo para ir para jogar, ele pode estar emocionalmente abalado, né? Um barulho e é normal que esteja. Teve um ruído. Eu entendo o ponto do Eugênio, assim, acho que pensando em rodagem, mas eu iria que nem você, Abel. Eu iria com um time reservaço mesmo. Mesmo que isso possa comprometer o resultado, que o jogo contra o Atlético Mineiro, mesmo que tenha jogador que tenha condição de jogar os 2 jogos, ele vale demais, assim. É de um Flamengo que só ganhou um estadual nos últimos 2 anos, num momento de alto investimento, sem falar na questão política, que também é importante no momento de eleição, mas não entro nem nesse mérito, estou falando mais do campo mesmo. Mesmo que perca para o Atlético Mineiro a final, acho que o risco que você tem é meio a disputa da Libertadores ali, de você não pegar uma vaga direta, ir para a fase prévia. Vai pegar, o Flamengo está com 55 pontos. Vai para a Libertadores, independentemente de qualquer coisa, a questão é se vai direto ou a fase prévia. Esse risco eu prefiro correr. Eu prefiro correr do que você colocar um titular que possa se lesionar e numa final que é muito importante. De um Flamengo que investiu tanto nos últimos anos e só tem esse estadual. Vale a taça? A taça já é um valor campeão. Grana, se for campeão, grana a mais. Grana, exato. E vaga garantida na Libertadores. Eu mandava todo mundo reserva também. E para o Flamengo é a última grande taça, né? E se perder, o Galo virou... Desculpe, o Galo virou e foi campeão. Ainda vai ter mais 6 jogos depois, 6, 7 jogos do Brasileiro. Então, a situação... Eu só discuto essa coisa do time muito descaracterizado. Né? Aliás, isso vale para o futebol brasileiro em geral. Eu acho que já está na hora de pensar em times alternativos que sejam times, e que não sejam nomes. Ao longo de toda a temporada, você ter um time alternativo. Houve momentos em que algumas equipes conseguiram fazer isso. Eu lembro que o Tite conseguia fazer isso com o Corinthians. Tinha um time alternativo que ele punha, que jogava do jeito que o Tite jogava. Os times do Fernando Diniz, em alguns momentos, ele conseguia isso. O São Paulo tinha o seu expressinho, o Grêmio tinha o banguzinho. Era um time alternativo como time. Não eram 11 nomes, porque esses 11 nomes do Flamengo aí são 11 reservas, mas 11 reservas com status de titulares. Talvez só o Alan, hoje, nesse momento, esteja realmente muito abaixo. Mas um time tem que funcionar como um organismo. Então, se tivesse um time alternativo, isso não é um time alternativo. É um catadão de nomes fortes. É diferente. Na hora da dinâmica do jogo, isso pesa. Vamos ouvir o Marcos Braz falando sobre esse problema aí em que o Bruno Henrique está envolvido com investigação da Polícia Federal sobre manipulação, sobre o cartão amarelo que ele levou no Brasileirão do ano passado. Marcos Braz. Bem, o Flamengo não é essa investigação. O Flamengo foi comunicado pela FIFA há um tempo atrás
que teria um atleta sendo investigado. Isso passou para o STJD. O Flamengo chamou o atleta deu as explicações pertinentes. Na época, a gente enviou para o STJD. E, é claro, o Flamengo não sabia absolutamente de nada neste segundo momento de que teria essa investigação. O Flamengo, claro, como uma instituição, o Flamengo é o que tem mais interesse que isso se resolva. O Flamengo tem interesse também em muito que isso se resolva. Lógico, como as autoridades, todo mundo do meio esportivo, todos aqui. O Flamengo estará contribuindo da forma que for possível em que a justiça necessite dessa contribuição. Dará também apoio ao atleta em ato contínuo, porque ou pelas relações humanas que tem com o atleta, ou até pela presunção da inocência que a gente tem que ter desde o começo. Fico pensando o quanto isso pode atrapalhar exatamente nessa semana de decisão, de final contra o Atlético Mineiro. Um jogador que tem história no Flamengo, está indo desde 2019 e que, obviamente, é querido. A gente percebe que ele é querido pelo grupo, mas passando por um problema sério aí, vai ter que resolver. Como disse o Marcos Braz, o clube tem interesse que seja resolvido e, obviamente, o jogador também. Mas dá uma balançada, não dá, no clima, professor? É ruído, não é uma situação normal. O próprio Braz reconhece isso na sequência dessa entrevista. Ele fala, não vou dizer que é uma situação normal. Até preferia que essa situação tivesse estourado depois da decisão da Copa do Brasil, principalmente, né, menos pelo jogo de hoje. Agora, eu acho que a primeira atitude é a que foi tomada. Conversar com o atleta, ver se ele está em condições psicológicas de jogar, pelo jeito está, ele se propõe a isso. A situação não vai ser resolvida tão já. Então vai ter que conviver com esse problema, não só para agora, como também para a final da Copa do Brasil. Vamos ver na prática como é que o time reage hoje e também na decisão contra o Galo, né? Mas é um ruído, não é uma situação normal. Ninguém gostaria de estar passando por isso, né? É um problema aí, uma pedrinha que apareceu no meio do caminho e que ninguém contava com ela até 24 horas atrás. De repente se vê essa situação, tanto pessoal quanto do próprio Flamengo, né? Envolve todo mundo, envolve o ambiente, envolve os jogadores. É um jogador querido, carismático, dos jogadores aí remanescentes do inesquecível ano de 2019. Então pode ter consequência sim. Com certeza ninguém gostaria de estar com esse problema nesse momento. Nem o jogador, nem a instituição, ninguém no Flamengo. Agora, acho que a postura, pelo menos externa, do Flamengo é muito correta nesse momento, né? Sem fazer grande alarde, sem julgar o jogador, sem ter uma postura ali que cause tremores no ambiente. Não, eu achei muito lúcida e muito tranquila a entrevista ali do Marcos Braz e a nota que o Flamengo deu. Vamos dar suporte ao jogador. O Flamengo não tem participação, ele enquanto instituição, no fato e tentar evitar que aquilo ali vire uma bola de neve interna. Então, está mantido, até porque ele não tem nada que o impeça de continuar jogando. Então, ele vai para o jogo, era o planejamento, treinou, viajou. É claro que a questão toda passa internamente pelo próprio Bruno Henrique. Acho que numa semana de final, os jogadores têm que estar muito concentrados no jogo, tentar deixar isso de fora. E é uma coisa muito da cabeça do Bruno, como ele vai reagir. Se ele vai demonstrar ali algum comportamento diferente durante o jogo, se isso vai inibi-lo de alguma forma a jogar melhor futebol dele ou não na partida de hoje. Sempre vai ter torcedor do time adversário que provocando. Na entrada em campo já. Né? Mas aí, no jogo de hoje, para domingo, teoricamente, ele é reserva. Então é uma coisa diferente. Mas me parece que a postura do Flamengo é de transmitir muita segurança e sobriedade nesse momento, para não deixar aquilo virar algo maior dentro do dia a dia do clube. É uma coisa que se refere ao jogador.
e não ao Flamengo instituição, não ao Flamengo grupo. É claro que os jogadores que estão mais próximos do Bruno Henrique, que são amigos dele, vão tentar ajudar, dar um apoio psicológico, né? Demonstrar ali companheirismo, é o que se espera, né? Para que ele possa passar por esse momento com um pouco mais de tranquilidade e se concentrar no jogo. Mas acho que para o Flamengo como um todo, me parece que a condução nesse momento é a mais correta. Dá uma olhadinha aí na nossa tela, porque como a gente até conversava antes, né, Eugênio? O Flamengo vai ter eleição para presidente. E no dia 18 de novembro, ESPN vai transmitir um debate dos presidenciáveis do Flamengo. Maurício Gomes de Matos, Rodrigo Dunche e Luiz Eduardo Batista, o BAP. Dunche, né? Eu falei Dunche. Ele é Dunche antigamente. O Antônio Augusto Dunche de Abranches, que foi o presidente campeão do mundo com o Flamengo nos anos 80. Era pai do Rodrigo Dunche. Por isso que o pessoal pronuncia Dunche. Não sei se é pronúncia oficial, seria Dunche, mas no dia a dia da cobertura do Flamengo se pronuncia Dunche. O pai era Dunche de Abranches, sempre. Então a transmissão tinha aparecido ali. Disney Plus. 8 da noite, dia 18. ESPN. Todas as ESPN, todas as Disney plataformas. Plus, YouTube e TikTok. Luiz Eduardo Batista é o famoso BAP. É o BAP. Que um dia foi da situação e agora é da política. Sim, ele era até há pouco tempo um dos vice-presidentes do Flamengo. Saiu, né, junto com um grupo político e é hoje, pelo que se comenta, o principal opositor, né? A eleição estaria mais entre o grupo do Rodrigo Dunche, que é o candidato do Landim, atual presidente, e que já anunciou o Landim como CEO do clube caso ele vença. Ou seja, o Landim continuará com grandes poderes dentro do Flamengo, caso o Rodrigo Dunche, que é o diretor jurídico do Flamengo, vice-jurídico, seja eleito o presidente, né? Contra o Maurício Gomes de Matos, ele foi durante muito tempo o responsável pelas chamadas embaixadas do Flamengo. Então, ele fez um trabalho de muitos anos de estar viajando o Brasil inteiro, tendo contato com esses sócios do Flamengo de fora do Rio. E eu acho que nisso daí ele ganhou também uma base de conhecimento e de força política que o colocou agora como um dos candidatos. Hoje tem também Atlético Goianiense e... De assunto, falando aí do De La Cruz, né, que segundo a coluna do Fla aqui, ele quebrou o silêncio após a especulação aí da possível saída do Flamengo, né, cara? Aí ele falou o seguinte, ó: as pessoas não devem acreditar em tudo que as pessoas de fora dizem. Isso é mentira. Ele disse ao comentar uma publicação do paparazzo rubro-negro, né, no Instagram. Com isso, ele encerrou as especulações que foram publicadas na Argentina, né, cara? Lembrando que nesta segunda-feira, a TNT Sport da Argentina publicou aí a notícia que o De La Cruz não se adaptou bem ao Brasil, que está se sentindo incomodado no Flamengo, e aí ele teria entrado no radar do River Plate, né, contudo, né, de novo, né, tanto o agente dele e ele agora se desmentiram isso, né, cara? Não tem sentido, de boa. Quem deveria estar incomodado com o De La Cruz é o Flamengo, né, porque, cara, vamos falar a verdade, né, com toda a expectativa criada nele, ele é um baita jogador. Eu acho que ele não deu nem 30% do que a gente imaginava que ele poderia fazer no Flamengo. Essa que é a verdade. Não vamos ser honestos aqui, né? E vive machucado, né? Claro, vive machucado. Lá no River ele já vivia machucado, né? Era uma atenção que o Flamengo deveria ter, né? Mas, cara, contratou cara de nome, grife, baita de um craque, joga muita bola pros dias de hoje, né? É bom, ótimo jogador, mas vive machucado e ainda, né, não deu ainda a resposta que o Flamengo que poderia esperar dele, né? Vamos ver agora com a Copa do Brasil, que nem jogando a Copa do Brasil ele tá agora, né? Vamos que vamos, né? Lembrando, né? Não tá jogando porque ele sofreu mais uma lesão na coxa direita durante o jogo contra o Corinthians lá na Neoquímica Arena. Ele só vai entrar em campo no final desse mês, ou seja, tá fora da Copa do Brasil, né? Tá fora da Copa do Brasil. E aí o Flamengo agora vai encarar o Cruzeiro, né? Sem o De La Cruz, nesta quarta-feira, né, cara? Por conta da sequência de jogos decisivos, o Felipe Luiz optou aí por descansar alguns jogadores do Flamengo, né? Os titulares, ó, o Gerson, que é o capitão do time, o Arrascaeta, Gabigol, Wesley, Léo Ortiz, todos esses caras aí ficam no Rio de Janeiro, vai realizando tratamento, relaxamento e tal, né? Quem volta a ficar à disposição é o Érico Pulgar, ele cumpriu a suspensão automática do terceiro cartão amarelo contra o jogo contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. Em suma, quem também retorna é o Bruno Henrique,
Por fim, o volante quanto o atacante, inclusive, serão titulares no duelo contra o Cruzeiro. Bruno Henrique aí vai jogar, ser titular, apesar de todo esse imbróglio que tem aí, né? O jogo vai ser nesta quarta-feira, às 6 horas. Quarta-feira, dia 6, às 21 horas, horário de Brasília, na Arena Independência. 32ª rodada do Brasileirão. E vai passar aí pela internet, né? Na voz braba do Rafa Penido no YouTube e também no pay-per-view da Rede Globo lá, né? Sport TV, tá? E a provável escalação do Flamengo com essas alterações aí é o Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Alan e Alcaraz, Matheus Gonçalves, Plata e Bruno Henrique, tá? Esse é o Flamengo que vai enfrentar o Cruzeiro, tá bom? Cara, o Flamengo sempre é um time bom no papel, né? Você olhando aqui, é um time alternativo. Puta, mas é um timaço, né, velho? É só jogador selecionável. Se não for de seleção, é selecionável, né? Tirando aí o Matheus Gonçalves, que logo vai ter uma chance na seleção, muito bom jogador, né? Você tem aí quem? O Alan, que tá meio capengando, né, com a galera. Mas o resto, velho, tá tudo bem, hein? Tudo bem, tudo jogador selecionável. Ou não. Davi Luiz já tá mais veterano, mas era um jogador de seleção, jogador de alto nível, ganha muito dinheiro, né? Esse que é o ponto, né? Beleza? O que você acha disso tudo? Né? Então amanhã tem jogo do Flamengo, vamos acompanhar. E o que você acha aí desse lance do Bruno Henrique? Coloca no comentário a sua opinião e vamos que vamos. Até o próximo. Então é isso, galera. Chegamos mais um fim de um vídeo aqui no canal, né? Eu falo um pouquinho aí sobre esse jogo do Flamengo, que vai jogar contra o Cruzeiro, né? Um jogo fora de casa. O Flamengo precisa vencer esse jogo, né? Por quê? Porque o Flamengo perdeu uma posição ontem, mesmo sem jogar. O Internacional venceu esse jogo contra o Criciúma por 2-0 e assim assumiu a 4ª colocação, onde o Flamengo era o colocado, né? Então o Flamengo precisa vencer esse jogo para recuperar a sua posição e assim continuar ali no G4, né? E brigando também até por um possível Brasileirão. Mas é isso, precisa vencer esse jogo complicado que é fora de casa contra o Cruzeiro, ainda com o time reserva. Se tivesse com o time titular, eu acredito que o Flamengo poderia ter muito mais chance, mas com o time reserva, a chance diminui bastante, né? E o Cruzeiro também tem um time bem organizado, treinado pelo Diniz e que pode fazer muito trabalho ao Flamengo. Mas, fala um pouquinho sobre o mercado da bola, né? Temos aí sobre Quadrado. O Quadrado ele pode pintar no Flamengo, ele foi oferecido aí ao Mengão, né? Lembrando que Quadrado já jogou com o Alexandro, né? Da Juventus, e assim pode vir pintar no Flamengo, né? Jogar junto com o seu companheiro de novo, né? Da Juventus. E quem sabe Alexandro possa fazer até essa mudança aí, né? Ajudar o jogador a vir pra cá, né? Fazer esse intercâmbio aí, porque ele se conhece, né? Pode ser uma forma de ele atrair o jogador. Mesma coisa que fez com o Alcaraz, que o Alcaraz deixou claro que só veio pro Flamengo porque conversou com o Alexandro, né? E o Alexandro disse que era um bom time, um time que ia fazer ele crescer e ia conseguir conquistar vários títulos. Mas é isso, torcedor. Qual a sua opinião? Nesse comentário pra gente aqui, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.